Efésios capítulo 1, versículo 15 até o versículo 23, eu farei a leitura e os irmãos acompanharão, e nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreveu essa missiva porque ele havia tomado conhecimento que os cristãos que moravam em Éfeso, e Éfeso era uma cidade importante, com uma igreja igualmente importante, missionária, expressiva, reconhecida. Veja que o versículo 15, ele expressa que ouviu acerca da fé que eles tinham em Deus, o relacionamento vertical, e do amor expressado para com os santos, ou seja, o evangelho horizontal. Eram irmãos que estavam bem ativos na obra do Senhor, uma igreja expressiva. E Paulo escreveu porque aqueles irmãos estavam preocupados, porque Paulo estava preso em Roma, e precisava dar esclarecimentos, dar esclarecimentos sobre a sua prisão, as razões da sua prisão. Pensem, irmãos, saber que um pastor está preso, e o telefone sem fio. Como que vai chegar isso nas cidades vizinhas? Roubou, matou, o que ele fez? Ele é um contraventor. Então Paulo escreve também para esclarecer aqueles irmãos sobre a sua situação. O reverendo Augusto Nicodemos, quando fez a exposição nessa epístola, ele falando desse trecho, ele que é pastor da primeira igreja presbiteriana de Goiânia, ele falou que o Paulo estava preso por uma denúncia dos judeus, porque os judeus haviam denunciado a Paulo por sedição. Por que sedição? A revolta contra o Império Romano, porque Paulo sempre se dirigia a Cristo como Kyrios, no grego Kyrios, Senhor. E somente uma personalidade naqueles dias poderia ser chamado de Kyrios, Senhor, o imperador. Quando ele chamava a Cristo de Kyrios, os judeus pegaram essa fala de Paulo isoladamente e o denunciaram por sedição. Porque Paulo estava dizendo, na linguagem dos judeus, opositores de Paulo, que o apóstolo queria fazer uma revolta contra o Império Romano. Então Paulo foi preso por causa disso. E ali em Roma ele era um prisioneiro político. E Paulo escreve essa epístola para trazer tranquilidade aos corações daqueles irmãos que estavam tão distantes. Ele esclareceu que até mesmo a sua prisão estava dentro dos desígnios de Deus. Deus não havia perdido o controle em nenhum momento de toda a situação. E o trecho que nós lemos agora é uma oração que Paulo faz por aquela igreja, e é uma oração que se estende à igreja do Senhor Jesus de todos os tempos, e é de certa forma um modelo de oração para nós cristãos, que é uma das aplicações finais desta mensagem. E as orações do apóstolo Paulo revelam muito da sua teologia, das suas crenças e dos seus valores. Quer conhecer um cristão, o tipo de cristianismo que ele tem? Ouça mais as suas orações. Veja a forma, a maneira que ele se dirige a Deus, o tipo de relacionamento que ele tem com Deus por meio da oração.
A oração é como um espelho que reflete o interior do cristão. Paulo nos falou anteriormente sobre as bênçãos, agora ele ora no sentido de que nós conheçamos, experimentemos estas bênçãos. E eu quero destacar apenas 2 pedidos de Paulo. Tem vários, mas eu quero destacar 2 essa noite. Paulo roga a Deus primeiro para que aquela igreja em Éfeso, uma igreja tão expressiva, fosse dotada de discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Eu vejo que essa deve ser uma das buscas da igreja de todos os tempos. Discernir aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus não aprova. Porque a ética do mundo tende a mudar muito, tende a mudar por demais. Mas nós sabemos que o nosso Deus é imutável, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Versículos 17 e 18, Paulo fala sobre isso. Para que o Deus de nosso Senhor, ele usa Kyrios de novo, propositadamente, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Kyrios no caso aqui é Deus, né? O Pai da glória vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está dizendo que roga a Deus para que aqueles irmãos não se percam em meio à sua jornada cristã, que eles sempre tenham em mente qual é o objetivo da sua vida cristã. Paulo, que fundou aquela comunidade em Éfeso, está lá em Atos 17, ele pregou o evangelho naquela cidade por 2 anos consecutivos, e ali nasceu uma igreja forte e uma igreja firme no evangelho. Éfeso já foi uma igreja que nasceu bem forte, e muitos daquela igreja eram praticantes de artes mágicas ou do ocultismo. Eles gostavam do ocultismo, a cidade era muito apegada a essas superstições, a questão do espiritual, espiritualizar muito as coisas. Por isso que Paulo usa muito dessa linguagem, lugares celestiais. Paulo vai dar o fecho aqui dessa sessão, falando que Cristo está sobre todo principado e potestade nas regiões celestes. Isso não é à toa, ele conhecia muito bem aquela cidade. E após muitas pessoas da igreja se converterem ou terem sido convertidas, elas expressaram a sua fé publicamente, destruindo tudo que elas usavam antes para as práticas mágicas, para o ocultismo, levaram para a rua, queimaram e disseram: eu sou crente, eu não acredito mais em nada disso. Então aquela igreja foi muito impactante na cidade de Éfeso. Após 5 anos da saída de Paulo da cidade, Paulo está agora preso e ele recebe notícias de que aquela igreja continuava caminhando bem. 5 anos, irmãos. 5 anos de uma igreja plantada e a igreja estava crescendo. E os estudiosos afirmam que provavelmente aquela igreja em 5 anos havia triplicado de tamanho. Ela havia crescido muito. E certamente havia muitas pessoas novas naquela comunidade, as quais Paulo não conhecia. Veja aqui o versículo 15, que ele diz que tendo ouvido a fé e o amor, ou seja, ele não teve contato com aquela igreja que estava crescendo, aqueles irmãos que haviam chegado, praticamente triplicado a igreja. Esse fenômeno acontece aqui na segunda igreja às vezes. Um irmão precisa se ausentar porque fez uma cirurgia, porque está viajando a trabalho, ou porque teve que passar uma temporada fora. Quando ele volta, tem muita gente na igreja que eu não conheço. Porque a igreja é um organismo vivo, ela vai crescendo, pessoas novas vão chegando, vão se congregando. E às vezes alguns se sentem até ameaçados: o meu lugar está sendo tomado, estou com medo de perder o meu lugar. Porque sabem que na igreja presbiteriana as pessoas têm o seu lugar, né? E alguns ficam até chateados se você sentar no lugar deles. Mas Paulo, ele fala como se não conhecesse, porque de fato ele não conhecia muitos daqueles irmãos pessoalmente, porque a igreja estava crescendo. E o veterano apóstolo roga a Deus que conceda discernimento espiritual para aquela comunidade que estava ascendendo tão rapidamente.
Espírito de sabedoria é uma expressão que ele usa aí no versículo 17. Espírito de sabedoria, espírito com letra minúscula. E essa sabedoria se refere à resposta aos problemas eternos da vida e da morte, do tempo, da eternidade, de Deus e do homem. Já viram quando uma igreja está se desviando do evangelho, o tanto de baboseira que é falada num púlpito? O tanto de coisas sem utilidade nenhuma que sai das pessoas que se dizem ou se colocam para ensinar a igreja, e que não conduzem a igreja ao evangelho, ao arrependimento, à vida com Cristo. Já viram como tem igrejas que se desviam muito rapidamente das verdades do evangelho? E Paulo pede a Deus que conceda espírito de sabedoria. Sabedoria, irmãos, é um conhecimento iluminado por Deus. Sabedoria é ter uma cosmovisão teocêntrica, ou seja, é ter uma visão de mundo centralizada em Deus. E é ver a vida como Deus a vê em todas as situações. Algumas pessoas às vezes dizem assim: não, Deus não está se importando muito com essa situação que eu tenho que tomar uma decisão. Eu não vou me preocupar muito com o que Deus está pensando. Se eu precisar falar uma mentira, se eu precisar fazer... Não, eu acho que é melhor esse caminho. Deus não se importa com detalhes? Será que não? Será que não? O Deus que criou um mundo microscópico, que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos, inventamos lentes para enxergar um mundo microscópico que revela uma complexidade impressionante. Será que esse Deus não se importa com os detalhes da nossa vida? Pois sabedoria é ver a vida como Deus a vê. E há diversas pessoas que têm sim acúmulo de informação, mas não agem com sabedoria nenhuma. Elas sabem das coisas, mas não têm sabedoria. O Dr. Russell Shedd, que foi comentarista e teólogo dos nossos dias, faleceu há pouco tempo, trabalhou muito no nosso país, tem uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Shedd, não estou fazendo propaganda, mas só para os irmãos saberem quem é. Sobre essa passagem em relação à sabedoria que Paulo está dizendo aqui, ele colocou o seguinte, que sabedoria representa olhar a vida com os olhos de Deus e perceber o que Ele está fazendo para depois se envolver nisso. É perceber o que Deus está fazendo, ver como Ele vê e depois agir em cima do que Ele está fazendo. Paulo fala sobre espírito de revelação. Aqui, meus irmãos, não há nenhuma alusão a revelações extrabíblicas. Muito distante disso. Muito distante disso. Definitivamente não é o ato de alguém adivinhar o que eu estava fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, ou o que vai acontecer comigo amanhã. Deus não age assim. Deus não age assim. Não é isso que Paulo está falando aqui quando se refere a espírito de revelação. Porque Paulo está dizendo aqui, nesse espírito de revelação, que somente o Espírito de Cristo pode nos revelar as riquezas de Deus. Somente Ele. Por isso que numa leitura bíblica, nós recomendamos, ore a Deus e peça que o Espírito Santo abra os seus olhos e mostre. Os irmãos já passaram por aquele fenômeno de ler alguns textos várias vezes, de repente eu retorno àquele texto, puxa, eu nunca vi isso na Bíblia. É o Espírito Santo trabalhando em nosso coração e aplicando a sua palavra em nós. Conhecer a Deus plenamente é algo que Paulo também fala aqui. Conhecer a Deus não apenas de ouvir falar, não é um mero conhecimento cognitivo, intelectual, é um conhecimento que nos impacta a tal ponto de eu me apropriar daquilo. Esse conhecimento é meu, tomo para mim. Não é apenas ver a revelação de Deus e dizer, puxa, que coisa impressionante. Não, mas é me apropriar das verdades do Senhor. E conforme o pregador e escritor
teólogo britânico do século XX, morreu também no século XXI, uma pena, o reverendo John Stott. Reverendo John Stott, eu fiquei depois sabendo que ele nunca se casou, ele era adepto ao celibato, e ele se dedicou a vida inteira ao estudo das Escrituras, e morreu já em ditosa velhice, um homem com uma influência impressionante. E comentando sobre essa relação entre fé e razão e intelecto, ele disse o seguinte: a fé vai além da razão, mas baseia-se nela. O conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto, a fé fica mais esclarecida. É o trampolim de onde pula mais longe. O conhecimento que Paulo está se referindo aqui não é um mero conhecimento acadêmico, mas pessoal, experimental. Eu sei em quem tenho crido. Deus não é um ser que está distante da nossa realidade diária. Isso que eu estou falando aqui, irmãos, tem que fazer sentido para mim, na segunda-feira no meu trabalho, quando eu voltar para casa para conviver com a minha família, quando eu tiver de lidar com as situações das mais diversas. O que está sendo pregado aqui tem que fazer sentido na minha vida. Jó, e impressiona muito, no final do seu drama, no capítulo 5, no capítulo 42, versículo 5 do seu livro, ele expressa o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó era um homem piedoso, mas no final do seu drama, ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. E daí ele coloca uma outra expressão: iluminados os olhos do vosso coração. Qual a esperança? Qual a esperança? Versículo 18, chama a atenção aqui na parte inicial: para saberdes qual é a esperança do vosso chamamento. Meus irmãos, o mundo antigo era completamente sem esperança. As pessoas não tinham esperança. Eu mal comparo o mundo antigo à nossa política hoje. Nós vamos ter em 2018 um ano eleitoral, um ano de Copa do Mundo, ou seja, um ano de múltiplas emoções para o país. Sinceramente, em quem que nós vamos votar? Sinceramente, isso vai redundar numa mudança radical? Era essa a expectativa no mundo antigo. As pessoas não tinham muita esperança no que estava ali estabelecido. Elas eram sem esperança. Existia um ditado popular nos dias de Paulo que dizia o seguinte: nunca ter nascido é a maior felicidade, a segunda é morrer ao nascer. Tamanha era a desesperança daqueles dias. Nunca ter nascido é uma felicidade, maior ainda é morrer quando se nasce. E veja que Paulo, nesse contexto tão adverso de desesperança, ele roga a Deus que dê discernimento espiritual àquela comunidade tão expressiva e influente, para que quando os olhos do coração não tem olhos, é uma metáfora mesmo, para que quando a vida deles fosse iluminada por essa sabedoria de Deus, eles soubessem qual a esperança do chamamento. Meus irmãos, o nosso futuro é glorioso, é incomparavelmente melhor ao nosso passado e ao nosso presente, podem ter certeza disso. O nosso futuro é seguro e maravilhoso em nosso Redentor. E eu chamo a atenção mais uma vez para Jó, no meio do seu sofrimento, no capítulo 19, versículo 25, quando Jó levanta a cabeça aos céus e expressa o seguinte: o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele tinha essa esperança de que o seu Redentor se levantaria sobre a terra. Então Paulo ora no sentido de que a igreja de Éfeso conheça e experimente essa esperança. Roga a Deus para que os seus destinatários gozem de toda a riqueza espiritual. E Deus nos chamou para sermos de Cristo e para a sua santidade. Deus nos chamou para a liberdade
e para a paz. Deus nos chamou para sofrimentos, sim, mas sofrimentos que redundarão na glória dele. Tudo isso, coisas boas e ruins, estavam no planejamento do Senhor. E para fechar essa sessão sobre discernimento espiritual, Paulo fala ainda no versículo 18 que nós somos herança de Deus, herança do Senhor. Não é que Deus é a nossa herança, nós, a igreja, ele está falando da igreja, somos herança do Senhor. Ou seja, Deus olha para nós e vislumbra riqueza, ou seja, a igreja é preciosa aos olhos de Deus. A igreja é o troféu da graça de Deus, a igreja é o monumento da glória dele. Nós somos a igreja comprada pelo sangue do seu amado Filho. Ela é apreciada por Deus. Vejam quantas figuras são atribuídas à igreja no Novo Testamento. A igreja é a noiva, a igreja são as ovelhas, os cordeirinhos, coluna e baluarte da verdade. Aqui nesse texto, corpo vivo de Cristo. A igreja é reputada como uma grande família, ou seja, a igreja é também a noiva preciosa a Cristo Jesus. Paulo pede para que o discernimento espiritual da igreja esteja bem vívido, que a igreja perceba isso mesmo num contexto tão adverso. Mas além de discernimento espiritual, um último pedido que eu quero destacar aqui, que o apóstolo Paulo faz ao Senhor, tem outros, mas é o que eu quero destacar essa noite, tá? É que a igreja de Éfeso conheça o poder de Deus. Está do versículo 19 até 23. Muitos chamam os presbiterianos de frios, de não falarem muito do Espírito Santo, mas João Calvino foi nomeado ou nominado como o teólogo do Espírito Santo. Ele falou muito do Espírito Santo. É uma injustiça isso. Nós cremos no Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, dependemos da ação dele. Nós argumentamos biblicamente, expomos o Evangelho, mas quem convence, quem converte é o Espírito Santo. A pessoa apenas se rende aos pés do Senhor quando o Evangelho é pregado limpidamente. Então Paulo roga para que aquela igreja conheça o poder de Deus. A herança que temos em Deus está relacionada a esse futuro, mas o poder do Espírito Santo está associado ao nosso presente. A igreja desfruta disso aqui e agora. E no versículo 19, Paulo se vale de 3 palavras para expressar o poder extraordinário desprendido por Deus para resgatar o seu povo. Vamos olhar para o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, primeira palavra, poder mesmo, para com os que cremos, segundo a eficácia, é uma outra palavra que ele está usando para essa ação de Deus, dá força também, uma outra palavra do seu poder. Veja que há uma redundância aqui de palavras para dizer a mesma coisa. Poder é uma palavra que nós conhecemos como dinamis no grego, que é a mesma para dinamite, que é um poder irresistível. É um poder que não pode ser contido. Meus irmãos, quando um homem bomba se explode numa estação de metrô, num lugar que tem aglomeração de gente, não tem mais como voltar atrás. Não tem como as forças policiais dizerem o seguinte: ele está se explodindo, então vamos conter a explosão. Não, já era. É um poder que não pode ser contido. É um poder irresistível. Eficácia, kratos, no grego, é poder ou força exercida, direcionada, tá? É a eficácia, é um poder que não foi direcionado equivocadamente. E a força energeia é um poder que trabalha como uma energia. Nós conseguimos enxergar a energia elétrica, mas nós sabemos que ela está presente. Eu vou até me abreviar no sermão, que se faltar energia, nós vamos saber que ela não está presente nos fios instalados no prédio da igreja. O fato é que é essa energia que não se pode ver, que está agindo
de uma forma direta. São adjetivos para tentar exprimir o poder indescritível de Deus. E esse poder é tão tremendo, que é o que Paulo fala aqui, tão assim extraordinário, que Deus usou esse poder para ressuscitar a Jesus dentre os mortos. Meus irmãos, nós não conseguimos produzir isso. Não existe ciência que pegue um cadáver e diga assim: vamos fabricar aqui um poder para ressuscitar esse cadáver. Não existe. Os irmãos já imaginaram 3 dias morto, cheirando mal, o poder que Deus teve de exercer sobre o corpo de Cristo para que ele ressurgisse dos mortos? Já pararam para pensar nisso? Tanto de poder que foi direcionado para Jerusalém naqueles dias, naquela madrugada de domingo para a ressurreição de Cristo. É desse poder que Paulo está falando aqui. O poder que opera nos crentes é o mesmo poder da ressurreição. Frederick Bruce, que é um destacado comentarista britânico do século passado, afirmou o seguinte: a morte de Cristo é, sem dúvida alguma, a principal demonstração do amor de Deus, mas a ressurreição de Cristo é a principal demonstração do seu poder. É na ressurreição. Do versículo 20 a 22, é mencionada a ascensão de Cristo. Após sua obra de redenção, Cristo assenta-se à destra do Pai, ou seja, no lugar de supremo privilégio e autoridade, e o texto vai nos dizer que ele está entronizado acima de todo principado e de toda potestade. Cristo domina sobre todos os seres inteligentes, sejam eles bons ou maus, anjos e demônios. Ou seja, é um poder, irmãos, que não existe no mundo, é um poder que só existe em Deus. Por isso, irmãos, nós estranhamos que alguns crentes sejam supersticiosos, por exemplo, não passem debaixo de uma escada, crentes que levam um pé de coelho na bolsa, crentes que têm um monte de superstição que vem do paganismo, crentes que têm medo de macumba. Não pode chutar a macumba que pega. Tem crente que tem medo, mas não tem que ter medo, porque o poder de Cristo está muito acima de qualquer poder que existe nesse mundo. E Paulo está dizendo aqui, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a quem? E deu a quem? A igreja, ao seu povo, e o deu à igreja. Então não existe no meio do povo de Deus alguém que tenha uma autoridade singular sobre demônios. Não, todos têm. Se Cristo habita no seu coração, você tem autoridade sim. Tem autoridade sim. Não é uma pessoa, porque o pastor, porque fulano tem uma autoridade diferenciada. Não. Todo crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, todo crente que está em Cristo tem essa autoridade. Ele o deu à igreja, ao seu povo. Então, meus irmãos, Cristo é o cabeça da igreja, como diz o versículo 22. Isso vai implicar em algumas questões práticas, ou seja, Cristo tem a autoridade suprema sobre a igreja. Ninguém pode mandar mais do que Cristo aqui. Ninguém. Ele tem a palavra final. É Ele quem governa, guia e dirige a igreja. Segundo, entre Cristo e a igreja existe uma união vital tão íntima e real como a nossa cabeça e o nosso corpo. Os irmãos já viram aí no dia a dia um corpo andando sem cabeça? Tem aí a lenda da mula sem cabeça, mas os irmãos sabem que isso não existe. Isso não é possível. Estão falando de um transplante de cabeça. Parece que são os chineses que estão fazendo isso. Eu acho que eles vão chegar lá, porque eles inventam muitas coisas. Mas não é possível uma cabeça viver sem o seu corpo e um corpo viver sem a sua cabeça. Claro que tem a morte cerebral, o coração batendo, sinais vitais estão ok, mas aquela pessoa vai sair andando e falando e trabalhando? Não, há uma desconexão. Tem sinais no cérebro, mas o corpo está muito ruim. Ela não vai sair andando.
Então, Paulo está falando que a união é tão forte entre Cristo e a igreja como a nossa cabeça e o nosso corpo. Terceiro, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. De Cristo vem o seu poder e tudo o que é necessário para a existência da igreja. A igreja, meus irmãos, é a plenitude de Cristo. A igreja está repleta, cheia da sua presença, vivificada por sua vida, repleta dos seus dons, do seu poder, da sua graça. É na igreja. Por isso, uma palavra aos desigrejados: não tem como servir a Deus sem igreja. Não tem como servir a cabeça sem estar vinculada ao seu corpo. Isso não é possível. A igreja é a expressão da sabedoria de Cristo, dos seus dons, de que Ele ainda está agindo na vida das pessoas e transformando vidas. Olha para esse templo, irmãos, quantas pessoas diferentes, de tantos lugares diferentes, do Brasil, de origens diferentes, que moram em lugares diferentes, que trabalham em funções diferentes, mas que tem uma questão que é em comum e que é vital: Cristo. Isso é belo, isso é maravilhoso. Cristo, em sentido algum, depende ou está completo ou completado pela sua igreja. Não é isso que eu quero dizer nas próximas palavras. Cristo não se completa e não depende de nós. Mas a igreja é o seu corpo em ação na terra. Como esposo, ele é incompleto sem a sua esposa. Já viram algum esposo sem esposa? Na adolescência nós vemos muitos namorados sem namoradas. Eu me lembro de um amigo que ele tinha uma namorada, era ali na 95, 94, nós éramos adolescentes, e ele dizia que namorava uma menina não sei da onde. Eu nunca tinha visto essa menina. No tempo não tinha esse negócio de virtual, mas nós chamaríamos de namorada virtual. E ele dizia que ia se encontrar com essa menina, nunca vimos, até hoje, essa ex-namorada dele. Os irmãos já viram um namorado sem namorada? Já viram um esposo sem esposa? Já viram a videira sem os seus ramos? A videira precisa dos ramos. Cristo se diz noivo ou esposo. Cristo se diz a videira que tem os seus ramos. Cristo se diz o pastor que tem as suas ovelhas ou seus cordeirinhos e pede a Pedro para que cuidasse delas. Cristo aqui, Paulo entende que ele é o cabeça que encontra a sua expressão no corpo vivo que é a igreja. Então a igreja é importante sim, Senhor. É importante sim, com todas as suas mazelas, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, a igreja é importante. Aí alguém certa feita disse o seguinte: eu não vou naquela igreja porque tem um monte de hipócritas. E a pessoa disse: então você deve ir para lá também. Porque é um hipócrita da mesma forma. A igreja tem os seus defeitos, tem as suas fragilidades, mas ela é a noiva de Cristo. Cristo pagou um alto preço por ela. Eu quero concluir, irmãos, essa noite, destacando 2 pedidos que o apóstolo Paulo faz nesse trecho, ou nessa oração dirigida a Deus. Primeiro, para que a igreja do Senhor tenha discernimento espiritual. Saiba aquilo que Deus aprova e aquilo que Ele não aprova, e a natureza do seu chamamento, e nunca perca de vista isso. Ele também fala sobre a necessidade da igreja conhecer o poder de Cristo. Tanto crente com medo de demônio, o que é uma pena. Tem crente que tem medo mesmo. E deveria ter medo de Deus. É isso que Paulo fala. Por que vós temeis eles, os homens? Vós deveis temer a Deus, que pode fazer perecer o diabo e o inferno todo. Ou seja, temer a demônios é sinal de que o meu conhecimento de Deus precisa ser aprimorado. Preciso conhecer mais o poder de Cristo. Então, as perguntas que eu quero indagar: nós temos usufruído dessas riquezas de Cristo? Nós temos progredido num relacionamento íntimo e pessoal com Deus, confiado mais nele? Nós compreendemos a esperança do nosso chamamento?
de onde, o que e para onde Deus nos chamou, está claro para nós. Nós temos experimentado de forma prática o poder da ressurreição de Cristo em nossas vidas. Eu estou falando de forma prática. Esse poder tem tomado conta dos nossos corações. E por fim, irmãos, nós temos orado como Paulo orou aqui, sinceramente. Será que nas nossas orações nós temos pedido a Deus que nos dê discernimento espiritual, que nos incomode naquilo que o desagrada, que não permita que os nossos pés resvalem, que estejamos no erro e no engano? Eu já contei para os irmãos sobre um obreiro. Um pastor havia visitado aquela igreja e o obreiro estava assediando uma jovem da igreja constantemente. E aquela jovem da igreja foi naquele pastor, preletor, chamou no canto e disse: pastor, o obreiro aqui está me assediando o tempo todo, eu sou solteiro, ele é casado. E o pastor chamou aquele obreiro, o pastor que estava dando a preleção, e disse: meu irmão, você é um servo do Senhor, você está errado, você não sei o quê. E disse que aquele obreiro começou a chorar e se quebrantava, chorava. E no final ele disse assim: mas o meu amor por ela é tão lindo. Meus irmãos, o pecado, a falta de discernimento espiritual pode conduzir para o buraco, para o abismo. E esse preletor disse que depois pegou o telefone da jovem e disse para ela: se ele te importunar, você me fala, que eu vou ligar para ele, eu vou denunciá-lo, etc, etc. E daí, depois de um tempo, esse pastor ligou para a jovem, e a jovem disse: não, pastor, ele não está mais me assediando, está assediando minha irmã. O pecado. O que a igreja precisa, irmãos, é de discernimento espiritual. As pessoas perdem o senso daquilo que é certo, daquilo que é errado. E a sabedoria é fundamental na nossa jornada cristã. E nós precisamos de poder de Cristo para vencer o pecado. A igreja já tem isso, é dela, ela é depositária do poder de Cristo. Então que Deus essa noite possa aplicar a sua palavra aos nossos corações, que caminhemos firmes na viva esperança que temos no Senhor Jesus Cristo. Amém.